Os desenhos faziam parecer mais fácil. Oh! Hey guys, desbloqueou o controle. E acredite ou não, eu não jogo só jogos de plataforma. Eu sei, pode parecer loucura. Afinal, metade do que eu falo pode ter alguma referência ou até citação a um jogo de plataforma bacana, como Mario, Sonic, Rayman, Crash ou até o filme Pac-Man se você contar as mais recentes. Às vezes parece repetitivo, eu sei, mas eu não consigo parar. É como minha área favorita, aquela qual eu sei exatamente o que falar, quando e como, e a qual eu fiquei imerso desde que me entendo por gente. Tipo, não é como se fosse fácil simplesmente mudar o jeito que eu quero agir ou o que eu quero pensar, do que devo gostar e essas coisas. Quer um exemplo? Você nunca vai me convencer a rejogar ET de Atari. E é por isso que hoje eu decidi mudar de ramo, falar de outra coisa, ter uma nova perspectiva quanto ao ramo dos videogames. E hoje eu sei exatamente por onde começar. Falando sobre um homicídio duplamente qualificado. Calma aí, é só uma acusação de desacato. O quê? Exato. A não ser que você esteja disposto a provar que a réu é a autora de outro crime hediondo, não é mesmo? Será que eu posso ir pra casa agora? É sério que ninguém morreu? Silêncio no tribunal. Estamos aqui reunidos para tratar da audiência de Potássio tá certa. A acusação está mais do que pronta, meritíssimo. Psst, tem certeza que ela não Defesa. matou ninguém? Defesa. Mas ela tem cara de assassino. Defesa! A defesa também está pronta, meritíssimo. Estou sentindo algo de errado com sua postura. Algo lhe incomoda? Não é nada, meritíssimo. Eu só passei a noite toda estudando a lore de Attorney. Estudando o caso, estudando o caso. Jogando esse Attorney. Ai, qual foi? Tu me disse pra falar a verdade. Sim, a verdade, mas só a verdade que interessa é a Potássio. Ney? Quem é esse Ney? Eu nunca nem ouvi falar. Desculpa, meritíssimo. Eu disse Ace Attorney. Ace Attorney. Para agir com tanta sinceridade, você deve ter estudado esse ator Ney com afinco. Me deixa até curioso, senhorzinhos. Sério? Digo, é uma honra ser mostrado digno de sua curiosidade. Lhe mostrarei tudo assim que esse julgamento acabar. Na verdade, eu queria ver nesse exato momento, se concordarem. Estratégia mais suja, Hidro. Comparando o juiz com suas besteiras de game novels em 2D. Mostra um vídeo pra ele, assim a gente ganha mais tempo pra poder pensar e salvar o Potássio. Tá bom, tá bom. Alguém traz pipoca? Imagina estar cursando direito só porque começou a gostar de joguinho de advogado. Eu nem consigo imaginar como uma pessoa dessa seria na vida real. Videogames são a chave para o mundo da imaginação que crianças de 8 a 12 anos e marmanjos de 35 sempre sonharam em adentrar. Dá pra viver de tudo aqui. Você pode ser um super-herói, um assaltante de bancos, um terrorista, um guitarrista, um soldado do meio da Segunda Guerra. Tudo que adolescentes gostam de ter pôsteres sobre. Mas será que eu posso dizer exatamente a mesma coisa sobre filmes, séries, novelas, uma viagem às 4 horas da tarde no dia 7 de setembro e etc. Mas quase nenhuma delas tem um fator importantíssimo para serem consideradas únicas. Dica, não são consequências. Interatividade é a linha que difere videogames de qualquer outra coisa que você veria na Netflix. Ou quase. É uma propriedade única dos jogos eletrônicos que faz com que você viva a vida que o personagem que está sendo controlado está vivendo. Com o poder de decidir suas ações e se preparar para as consequências das mesmas. Engraçado. Com interatividade, imersão e histórias bem escritas, qualquer tipo de jogo pode se tornar uma masterpiece sem igual. Seja ele mais simples point and click ou mais complexo first person shooter. A única diferença entre esses dois gêneros em questão é que eu não vou falar de um deles. Hoje, Elementos, eu vou falar da minha experiência com uma das séries nas quais eu mais tive problemas para entrar ultimamente, mas que quando entrei, nunca mais quis sair. Phoenix Wright Ace Attorney é um jogo no formato de visual novel criado pela Capcom e lançado em 2001 no Japão para o lendário Game Boy Advance, e em 2005 no Nintendo DS e no resto do mundo. No jogo, você vive a vida de Phoenix Wright, um advogado iniciante cujo simples objetivo é viver uma vida normal e sempre conseguir um veredito de inocente na corte. Ele consegue cumprir os dois desejos? Não. É claro que não, o cara tem cabelo pontudo pra trás e me surpreende o cientista obeso ainda não ter aparecido e raptado a chefe dele. O jogo apresenta uma proposta bem simples. Você é um simples advogado que investiga diferentes casos de assassinato. Aparentemente é o único crime que acontece nessa cidade, visto que todos os 5 capítulos da versão de 10 são sobre esse tipo de crime. Tudo que você tem que fazer é ler as trocentas caixas de diálogo que aparecem antes de você decidir qualquer coisa, responder algumas perguntas para o tribunal porque nenhum deles tem mais de um neurônio, e ler as mais de 500 caixas de diálogo para poder entender o que está acontecendo com seu cliente e o que você precisa para defendê-lo. Para começar, eu queria mesmo conversar com as pessoas que cuidaram da introdução do primeiro capítulo, porque, meu Deus, que cutscene incrível! Provavelmente ignorante, como a minha.
A cutscene serve apenas para te mostrar quem é o verdadeiro culpado e o time de crime que aconteceu. No entanto, ela tem um propósito muito maior. Ace Attorney, diferente do que muitos pensam, não é um jogo de quem fez isso, mas sim quem fez e como fez. Porque você não só segue pistas simples como pegadas ou encontra monstros gigantes para desmascarar mais tarde. Você trabalha com provas, meu caro, e é seu dever analisar todos os ângulos possíveis das mesmas para poder encaixá-las no seu raciocínio e, por fim, encontrar a verdade por trás dos casos. E qual é o melhor lugar para bater a cabeça até quebrar por não conseguir entender o que está acontecendo? Um tribunal, lógico, onde todos só tem um neurônio e aceitam a primeira coisa convincente que puderem ouvir. Desculpa, meritíssimo, é só sobre o jogo, eu juro. Não se preocupe, pequeno, eu concordo. Mas quem são todas essas pessoas, afinal de contas? Mia Fey, a mulher que tá do seu lado usando as roupas menos apropriadas possíveis para um tribunal, é a sua mentora. Aquela que te guiou desde o início da sua carreira como advogado. Que tá começando agora, então ela é meio que só sua professora no momento. É ela que vai te dar as dicas do que fazer em momentos críticos do caso e te puxar a orelha quando você cometer algum erro. O que me faz perguntar como o Fênix conseguiu ser mandado pra esse caso sem nem sequer saber o nome da vítima. O juiz com o visual mais estereotipado possível, com barba branca, carequinha e muito fácil de se convencer. O réu desse caso, Larry, é o seu melhor amigo de infância, um cara bacana que só tá lá pra falar besteira. O crime? Assassinato. Esse cara, sim, ele mesmo, tá sendo acusado de matar a namorada com um relógio estátua no formato de O Pensador. E sinceramente eu não culpo absolutamente ninguém no jogo que confunde ele com uma estátua primeiro. Payne, o promotor do caso, no entanto, é o maior pé no... literalmente sendo um personagem fracassado que só quer te ver falhar. E não é como se o design dele ajudasse tanto, né? Ele parece sempre estar suado e essa carinha de confiante logo é quebrada quando a gente fala a coisa menos impressionante da história. Enfim, depois de muito papo furado, somos apresentados as mecânicas de pressionar e apresentar, mais conhecidas como os botões que fazem e pressionar é bem simples, servindo para descobrir mais sobre o que a testemunha tem a dizer, podendo até adicionar outras linhas no depoimento. Então, eu tava passando pela praça local e então... Um momento! Você foi muito vago agora. Sabe quantas praças existem na região? Tem uma do lado da minha casa. Não acha que deve ser mais específico? Francamente, Genius, essa é a pergunta mais desnecessária que eu... boa pergunta. Tá, então eu tava passando na praça, na frente da loja de jogos, eu acabei vendo... Apresentar, no entanto, requer um pouco mais de lógica, pois você precisa apresentar a prova que você guarda que... Bom, prova que há uma contradição no depoimento da testemunha. Eu trabalho naquela loja há muito tempo. E sei que ontem foi a primeira vez que vi alguém como ela entrar lá pra comprar uma... Protesto! As câmeras de segurança mostram que ela já esteve Cara, na o que loja fez? antes. Ele tá jogado no chão. Eu apresentei a prova. Da cara dele. Caso acerte, você avança na história. Caso erre, toma ali pela unidade. E se chegar a 5 delas, o réu é dado como culpado. Não importa quantos motivos provam o contrário e é game over pra você. Com tudo isso explicado, a única coisa que lhe resta é provar por que o cara totalmente suspeito e suando frio é o verdadeiro culpado. Isso é mais difícil do que parece, eu juro. Com contradições aqui, respostas óbvias ali e a maior patetice que você vai ver vindo do protagonista, no meu caso é bem de boa de se passar. Talvez porque Mia, sua mentora, tenha dado literalmente todas as respostas? Talvez, mas vamos dizer que foi você, vai. No geral, o primeiro caso desse jogo cumpre seu objetivo de forma simples e precisa. Este sendo ensinar os jogadores o que exatamente você fará quando estiver em tribunal, sendo um ótimo caso tutorial, se me permitem chamar assim. O segundo caso, no entanto, além de ser um dos melhores segundos casos da franquia, é meio que uma extensão do primeiro quando se fala de ensinar o jogador o que fazer. E já começando com uma reviravolta imensa, a sua mentora morreu para um CEO gringo cuja arma do crime foi a mesma arma do anterior, e a causa da morte, a mesma também. Daqui a pouco vou ter que criar uma ficha de crime só pra Rodin, olha lá. Depois de Phoenix descobrir a morte da Mia do jeito mais clichê, porém triste possível, somos apresentados a mecânica de investigação, onde guiamos esse... alvo até um objeto na tela que nos interessa. Chegando nele, apertamos o botão examinar e fazemos um breve comentário sobre o mesmo. Seja pra falar sobre os cacos de vidro espalhados pelo chão, a falta de teclas do telefone ou sobre o corpo do seu chefe literalmente jogado debaixo da janela. Eu digo que é um caso de extensão do tutorial do jogo porque as novas coisas a se fazer são apresentadas de forma bem intuitiva. Você aperta o botão pra ir de um lugar pro outro, aperta examinar pra investigar o local, aperta apresentar pra... você já sabe, vai. O caso em questão é um tanto mais complicado, já que envolve a acusação da irmã da sua mentora, Mia Fey, quanto ao assassinato da mesma. Ela inicia não querendo a sua ajuda, com o pensamento de que só vai te causar mais problemas, o que te leva a investigar por conta própria, descobrir o passado obscuro de uma empresa maligna, conhecer um dos antigos mentores da sua mentora e defender a irmã dela de qualquer forma. Assim é bonitinho, eu reconheço, mas não gostava de dizer sim de primeira, não? E depois de uma sessão maçante de investigação, recolhimento de depoimentos e... um literal furto no apartamento, alô polícia, nós temos provas o suficiente, ou achamos que temos, pra provar a inocência de Mia Fey, o que parece ser fichinho se formos contra o promotor anterior que tava isso aqui de ficar careca. Entretanto, como tudo nesse universo acontece pra ferrar com a vida do protagonista, nós não vamos enfrentar o promotor fracassado. Ao invés disso, vamos enfrentar o temido e destemido Miles Edgeworth, promotor veterano conhecido por nunca ter perdido um caso sequer, e que coincidentemente tem uma certa rixa com o Fênix, o que meio que todo promotor posterior tem, mas isso fica pra outro dia. Nesse caso em específico que você percebe como
as coisas vão ficar mais complicadas daqui pra frente, já que o jogo não vai mais ficar te dando as respostas de cara tantas vezes. Mas além de puxões de orelha e momentos de tensão, o jogamento não é tão ruim assim. Você consegue desmascarar uma espiã feita para ser apelativa, literalmente, e descobre que o camareiro do hotel tem uma queda por ela, o que não parece ser tão relevante, até que esse mesmo cara acaba deixando escapar que a senhora avantajada estava acompanhada. E ele diz mais, diz que o próprio promotor do caso pediu pra anular essa informação. Olha que audácia! Isso cabe anulação do processo, até onde eu tô lembrado. Enfim, o caso no geral é um tanto quanto divertido. Você conversa bastante com personagens hilários, resolve mistérios com um flow bacana, discute o porquê da sua cliente ser inocente e... é acusado ao invés dela? Excuse me? Pois é, o CEO maluco por poder consegue convencer um tribunal inteiro de que o cara do cabelo espetado que veste azul é o culpado pelo assassinato. O que meio que cumpre nosso objetivo de livrar a Maia da culpa, sim. Mas eu não posso ir pra prisão. De novo. Logo, usamos nossos poderes da advocacia para advogarmos em causa própria, agora tendo Maia feito do nosso lado. Que não é tanta coisa quando você parar pra pensar tecnicamente, mas vamos lá. Viravoltas espantosas, a perda do brilho do CEO pirado, a nossa... derrota? Como assim a gente vai desistir tão perto do fim? Aposto que a minha voltaria do esporte só pra pisar no teu pé de novo pra deixar de ser frango. Ah, tá. Se ela continuar assim, já podem me chamar de caça-fantasmas. Parece que Mia e Maia faziam parte do clã Fei, onde mulheres possuíam um grande poder espiritual, o que as torna capazes de canalizar os espíritos dos mortos. Uau! Essa característica da personagem, embora pareça extremamente bizarra, eu admito, torna a franquia bem mais original, simplesmente dizer. Isso dá bem mais profundidade ao personagem de Maia, ao invés de ser só a assistente do Fênix. E como esse aspecto da mesma ainda é mais explorado em casos posteriores, eu vou perdoar a bizarrice. Achei estranho no começo, mas eu tô gostando agora. Depois de tecnicamente trapacear com o fantasma da Mia, que tá com roupas ainda menos apropriadas pra um tribunal, tipo, eu queria vir de capa, mas isso aí já é apelação. Não que eu esteja reclamando. Você acaba com a festa do CEO maluco e traz a primeira derrota ao histórico perfeito de Edward, fazendo ficar com um ranço maluco na sua cara. Digo, ele literalmente só chega em ti pra te falar que não valeu, que ele só aceita o veredito de culpado e que não quer nos ver nunca mais. Um desenho de samurai pensa o contrário. O terceiro caso de Ace nenhum é... peculiar. Depois de todo o caos dos dois últimos casos, Fênix e Maia estão vivendo uma vida pacata. No escritório. Porque eles não têm casa e dormem na cadeira. Até que um assassinato acontece em um estúdio de televisão, e o acusado é nada mais nada menos do que o grande samurai de aço. Ou o ator dele, pelo menos. E Maia nos obriga a defendê-lo porque ela é fã de desenho de criança, mesmo tendo mais de 17 anos de idade. Já sabe porque eu sou fã dela, né? Uma velha maluca, um diretor com o estereótipo de otaku gamer, uma criança delinquente e Penny são a cast principal do caso, justamente por eles serem considerados mais fillers do jogo. Não me leve a mal, mas a gente sabe que esse caso não é lá tão relevante pra história agora. No máximo inventou o conceito do samurai de aço e deu backstory para os casos mais importantes do jogo seguinte. Mas como isso é só uma review do primeiro jogo da franquia, eu tentarei ser o mais breve, porém na lista possível. Logo, se você não quer receber um baita spoiler da resolução do caso, pula pro minuto que tá aparecendo na tela. Você vai precisar. A produtora é a culpada e a vítima incriminou o Powers de propósito. A gameplay do caso em si não ajuda muito também, visto que a situação toda é um tanto quanto simples de se resolver quando você junta todas as peças. O maior problema é que eles literalmente escolheram a forma mais longa possível de obter um resultado. Tipo, sério, o segundo caso foi muito mais sério, e ele se resolveu em 2 dias. Esse aqui precisou de 3 dias de investigação e 3 julgamentos inteiros, e tudo isso porque o moleque não quis revelar a foto que ele tirou na hora do crime. E a culpa é dessa velhinha também, ele é simplesmente insuportável. O final do caso é bem normal, no entanto. Powers quase nos agradece com a própria vida. A Maia fica bem feliz por termos vencido, e o Miles vem de novo só pra puxar o nosso pé, dessa vez reclamando que a gente fez o nosso trabalho? E dizendo que a busca pela verdade fez ele ficar um tanto confuso, estando cheio de... sentimentos desnecessários? É nessa parte que eles se casam? Eu acho que não. Sendo bem sincero, o maior papel do caso foi mostrar que a Mia não se foi de verdade, que a gente ainda vai ver ela muito mais vezes, que o Edward era muito centrado no veredito de culpado, só agora dando importância pra verdade, tanto que ajuda o próprio Fênix mais pro final do julgamento, e para nos trazer uma das cenas mais épicas da franquia. Sinceramente, Peak Fiction. Acontece muito nessas bandas. Eu já vi promotores de justiça falarem cada asneira que me fizeram questionar se jogar esse botar no coco de um deles valeria a pena. E vale? Com certeza vale. Ah, já chega! Vamos acabar com isso agora! Será que podemos acabar com o julgamento dessa criminosa de uma vez? A minha assistente até caiu no sono. Tanta besteira como proferida a esta corte.
E a acusada está na plateia, vendo esse vídeo com todos os eu não outros. posso nem Ela é uma usar criminosa meu celular. perigosa. Não deveria estar ali. Tá presa. Lembra? Ah, tá. Oh, sim, me desculpe, senhor. Prateado. Daremos continuidade ao processo, deixando o fim deste vídeo para depois. Droga, isso é ruim, a gente tava chegando na melhor parte. Calma, vou ver se resolvo. Meritíssimo, eu tenho algo a falar. Diga de uma vez então, senhor Hélio, a hora do meu almoço está chegando. Meu chefe acreditamos que uma prova decisiva possa estar no final do vídeo. Minha nossa, isso é verdade? É o quê? Sim, uma prova decisiva. Uma, gravação total do que a Potassi estava fazendo na hora exata do ocorrido. Isso é impossível. O Ouro disse que viu ela lá na hora do ocorrido. E você mesmo provou com meios agressivos que a Hel já esteve na loja em outros tempos. Como pode provar que ela não estava lá na hora? Ah, eu sei exatamente como. Tu sabe mesmo como provar que ela não tava lá na hora? Ainda não, mas esse último caso vai me ajudar a pensar. Que Deus nos ajude. Turnabout Goodbyes é uma masterpiece total. O quarto caso do jogo começa a tradição de o último caso ser sempre os mais marcantes de todos os jogos. Um assassinato parece ter ocorrido no meio do Gourd Lake, e o principal suspeito é ninguém menos que Miles Edgeworth, o promotor ao qual você vem enfrentando esse tempo todo. As chances de defendendo parecem praticamente mínimas, independente do entusiasmo e preocupação de Maya e Phoenix. É porque as digitais eles estão na arma? É porque tem uma testemunha colar? É porque o Gumshoe tá tristão? Não! É simplesmente pelo fato de ele não querer a sua ajuda. Mas como você não aceita o não como resposta, você sai com a Maya para o local do crime e encontra Dick Gumshoe, o detetive local que tem ajudado tanto você quanto o promotor desse caso. Foi ele que prendeu a Maya no segundo caso e que te ajudou no caso do Powers. E o mesmo parece estar mais pilhado do que nunca para achar todo tipo de prova possível para salvar o Miles da cadeia, servindo para mostrar que o Miles não tem só o lado eu te odeio, Phoenix, e que cria fiéis companheiros como esse cara, que só é minimamente competente no que faz por ser grandão, mas a intenção é que vale. Você conversa com a tal testemunha ocular do ocorrido, Lotta Harf. E meu amigo, essa definitivamente faz jus ao nome. Lotta começou a colaborar dizendo que há uma foto especial da cena do crime, tirada bem na hora do disparo, o que parece ser muito conveniente. Enquanto vocês esperam a revelar, Gumshoe aparece na delegacia com os dados sobre o caso, explicando mais sobre o que aconteceu, quem morreu, como tá tudo uma droga, esse tipo de coisa. Na volta do lago, um impasse. Lotta não vai nos mostrar as fotos porque acredita que o correto é entregá-las à polícia, assim o fazendo nos deixando com cara de patetas na frente do lago. Vocês também reencontram o Larry, que tá num bico de vendedor de cachorros quentes, descobrem sobre a lenda urbana de uma tal de Gourd, que foi vista no lago, e que Larry, Phoenix e Miles eram amigos de infância? What? Mas só depois de decidirem no escritório Gooseberry que vocês descobrem a verdade sobre um caso antigo que assombra a vida do Miles, e coincidentemente a da Maya também. O caso DL6 ou DL6, você que pronuncia como quiser, foi um caso curioso, visto que a polícia se viu sem respostas quanto a um assassinato que havia ocorrido há 15 anos, se vendo obrigada a chamar uma médium para tratar alguma coisa. A médium? Misty Faye, a mãe de Mia e Maya, que invoca o espírito com excelência, mesmo dizendo que Yan Yugi era o verdadeiro culpado. No entanto, confusões com o assassinato e o vazamento da medida tomada pela polícia trouxeram grande infâmia para os médios como um todo, fazendo Misty Faye sumir do mapa e deixando o assassinato sem respostas outra vez. A vítima? É melhor segurar a sua caneca. Não, minha caneca não. Gregory Edgeworth, o pai do Miles, essa sendo a principal ligação entre o incidente e o promotor vermelho. É só depois de descobrir toda essa tragédia que o Miles decide colaborar contigo, ele dando a desculpa de que queria nos afastar do DL6 e não quis fazer parecer que nós não éramos capazes de defendê-lo. Ele esclarece alguns detalhes sobre a cena do crime atual e sobre o DL6, esse nos detalhes finais antes do primeiro dia de julgamento, o que, se me permitir dizer, vai ser bem estranho, porque deve ser hilário ver o Miles sendo promotor de um caso onde ele mesmo é o réu. Pera, o que? Tem mais de um promotor? Considerado o verdadeiro chefão de todo o jogo, Manfred von Karma é o promotor ao qual vamos enfrentar no caso do Edgeworth. Ele sendo o antigo mentor do próprio Miles, não tendo perdido um caso há 40 anos inteiros. O cara literalmente manda mais que o próprio juiz em quase todas as sessões e é literalmente convencido o suficiente para achar que 5 ou 3 minutos são suficientes para chegar ao veredito de culpado. E não ajuda muito ele ter noção de todo tipo de movimento que a gente faça. Perguntar sobre a arma? Bem, tem a digitais do Miles. A pergunta é inútil? Toma protesto na cara. Tudo parece perdido até Lotta embaralhar as palavras, deixando escapar que viu Edgeworth com clareza, o que certamente não poderia ser verdade, pois a noite estava toda nubladaça, como a abertura do caso mostrava. Questionar isso gera a expulsão da Maya da sala da corte e um ato nobre de nos manter aqui, o que nos dá a oportunidade para sair, matando as dúvidas com Lotta e até fazendo ela revelar coisas pelas quais o Von Karma não estava pronto para rebater, fazendo descobrir que ela estava só querendo bater as fotos da tal Gourd que ficava no lago, ao invés de uma pesquisa para a universidade. E lembra das fotos que ela não quis revelar antes?
BAM! Elas carregam uma contradição gigantesca. Veja bem, quando as digitais do Miles foram encontradas na arma do crime, era certo de que elas eram as digitais da mão direita, e a foto claramente mostrava o disparo sendo feito com a mão esquerda. Isso nos dá motivos o suficiente para adiar a resolução do caso em um dia, coisa que o Von Karma não ouvia há anos, nos dando mais tempo para investigar e encontrar a resolução do caso. Como podem ter percebido, é nesse caso que a coisa fica realmente séria. Você tá literalmente enfrentando um promotor veterano quase sem falha nenhuma, num caso que parece ser praticamente impossível, correndo o risco de seu amigo de infância ser literalmente preso caso você fracassar. Tudo isso que eu resumi só acontece nos 2 primeiros dias do caso. Eu estaria sendo sincero caso eu dissesse que passei por mais desconforto e euforia nessa primeira sessão do que no resto do jogo inteiro, ora carambolas. Esse caso não é só incrível porque é o fim do jogo ou porque o plot é interessante. Ele é incrível porque você consegue sentir que os personagens sentem a preocupação da Maya, a apreensão e incerteza do Edgeworth, a pressão pela qual o Phoenix vem passando esse tempo todo. Minha nossa, meu menino precisa descansar. Isso tudo é levado muito a sério ao decorrer de todo o caso. Mas se eu tivesse que apontar o momento em que o caso, ou capítulo do jogo, chega em seu ápice, eu apontaria para a transição de um julgamento para o outro no final do jogo. Para resumir tudo, uma outra testemunha surge dizendo que viu o assassinato ocorrer. Você investiga ainda mais, até chega a descobrir que a lenda tal Grudge é falsa, obviamente, sendo só uma explosão de tanque de ar causada por ninguém menos que o Larry. O que parece uma besteira gigante, mas é exatamente isso que faz a gente virar o caso. Visto que enquanto mesmo procurava pelo tanque, acabou ouvindo um disparo 15 minutos antes da hora do crime em questão, dando a entender que o assassinato teria acontecido mais cedo, que é só reforçado com outra foto tirada pela Lota, essa não mostrando nada dentro do lago. Você consegue jogar a culpa pro velho dono de uma locadora de barcos que foge da corte e faz o caso ser adiado de novo, dando mais tempo para encontrar Nivelinho, organizar as coisas que você já sabe e descobrir toda a verdade sobre o caso. Até que Von Karma aparece na delegacia justamente na hora que você também tá lá, te eletrocutando com uma taser e roubando todos os documentos relacionados ao DLC6, todos menos uma bala de arma que foi protegida pela Maya. Ela está sofrendo por uma crise ao achar que é inútil para seus amigos. Depois de interrogar um freaking papagaio e descobrir o culpado pelo assassinato de Hammond ou Hammond, Edgeworth é dado como inocente quanto a esse caso, e tudo parece ter acabado bem, até que, no fim... Von Karma? Maya? O juiz? Não! Edgeworth protesta dizendo ser o culpado pelo assassinato de seu pai no caso DL6. Mano, por que? Eu literalmente acabei de gastar 6 horas da minha vida pra te declarar inocente, caramba! Como antes mencionado no jogo, no dia 28 de dezembro é o último dia pra se tratar desse caso em específico, antes que o mesmo prescreva. O que seria tudo que um culpado normal queria, mas não Miles. Ele se sente culpado por pensar que pode ter matado o próprio pai ao jogar a pistola no meio do elevador apagado, o fazendo questionar completamente sua definição de justiça, assim o fazendo querer pagar pelo que fez. Mas será que ele fez mesmo? A bala que a Maya conseguiu guardar se mostra a prova decisiva para salvar Edgeworth. Não só porque ela guarda as marcas balísticas da arma do incidente, como também prova que Von Karma tem medo de revelar um de seus segredos. O motivo para ter tirado férias só uma vez em toda sua carreira, justamente depois do ocorrido há 15 anos. As peças começam a se juntar, você descobre que o mesmo ainda guarda a bala do incidente no seu braço, essa sendo disparada pelo Miles acidentalmente. E que o verdadeiro assassino do pai do Miles foi o próprio Von Karma, tão somente pelo fato de Gregor ter manchado seu histórico perfeito com uma penalidade. Penalidade, ele nem sequer perdeu, só tomou um puxão de orelha. Depois da descoberta, ele só bate a cabeça na parede e morre por causa disso. Fim. A quantidade de vezes que eu tive calafrios enquanto jogava esse caso é quase incontável com o nosso sistema numérico atual. E os plot twists que mesmo carrega são tão bons que eu genuinamente fiquei com medo do que poderia acontecer. E isso porque o jogo traz o sentimento de você é incapaz quase o tempo todo. O fato de o jogo não te dar todas as respostas depois do primeiro caso é um fator incrivelmente maçante no começo, porque você realmente se vê obrigado a pensar e concluir um raciocínio lógico para poder salvar a vida do seu cliente. E isso prova a maestria de Ace Attorney em criar uma boa trama. A relação que você cria de rivalidade com Miles no início sendo desmantelada pelas circunstâncias, você provar que a Maya é importante, que não é inútil, o papel que os personagens secundários carregam de importância, a lealdade do Ganshu, tudo isso é mostrado com pedaços tão pequenos e intervalos tão distantes que, quando realmente acontece se provam úteis para a conclusão final, você vê que se apegou a alguns pelas razões mais simples possíveis. Ace Attorney no geral foi uma experiência sem igual para mim. O jeito único de tratar os casos ao decorrer da trama, o modo como o jogo conta a própria história, seja por meio de cutscenes ou pelo que você só vai descobrindo, as coisas únicas que só acontecem aqui, a mistura de investigação de cena de crime com o trabalho de terceiras pessoas, tudo isso misturado cria, talvez, uma das melhores visual novels já feitas pela humanidade. E o sucesso da franquia nesses mais de 20 anos comprova minha tese mais do que nunca. A franquia ganhou uma legião enorme de fãs, esses adorando cada tipo de conteúdo trazido por esses personagens malucos. Alguns até criando projetos inteiros a fim de localizar os jogos para outros idiomas, como a Jaco Tem Sabão, que traduziu toda a trilogia para português brasileiro e está traduzindo todo o resto da franquia. Então se você não quiser jogar só pela Mia ou pelo Miles, é melhor apoiar ele jogando a versão traduzida. Sequências, spin-offs, concertos e até adaptações de anime foram feitas para essa franquia.
cada uma um tanto diferente da outra, mas ainda carregando o peso e a essência do que é Ace Attorney. Criado por esse joguinho específico, jogo onde você se torna um advogado e acredita no princípio da verdade, e fará de tudo para conseguir alcançá-la, desejando que isso também traga a inocência do seu cliente. E deixando como comentários finais, eu planejo falar da sequência algum outro dia desse semestre, eu não vou falar de Rise from the Ashes nesse vídeo por motivos obscuros, e eu ainda não achei esse tal de Attorney que todo mundo fica falando. Ah, está vendo só? Nenhum trecho sequer desse final tem alguma relação com o crime que a Rhea cometeu. Ela nem sequer apareceu. Realmente, embora eu tenha adorado a história desse Attorney, eu devo dizer que o vídeo foi irrelevante para o caso em questão. Droga, Hidro, eles vão culpar ela. O que a gente faz agora? Isso aqui... Hidro! Tá na outra página. Hidro! Se eu escrevi Hidro! isso. Isso não é hora pra delirar. Relaxa, Hélio, eu consigo essa. Meritíssimo, antes que o veredito seja dado, deixe-me fazer mais uma pergunta, chamando o Ouro para depor. Parece meio desesperado, mas eu vou deixar mesmo assim. Mas se não conseguir nada, ela será dada como culpada. Senhor Ouro, você mesmo disse, antes de parar de falar subitamente sem motivos pelos quais possamos explicar, que viu a Rhea indo comprar Mario Galaxy 2 sem a companhia de uma cópia de Mario Galaxy 1, certo? É, exatamente isso. Ela nunca comprou um Mario Galaxy 1 na minha loja. Então você alega que a Rhea cometeu a infração ao local de comprar a sequência de um jogo sem ter jogado seu antecessor, o que é proibido na sua loja segundo este panfleto aqui, estou certo? Sim, você meio que tá resumindo tudo. Perfeito. Agora me responda rapidamente, Ouro. Você vende Mario Galaxy 1 na sua loja? Então, sobre isso... Você não vende Mario Galaxy 1 na sua loja, Ouro? Não é que eu não vendo, eu só não comprei a remessa e... Então comprou a remessa de Mario Galaxy 2 antes mesmo de comprar a remessa do primeiro jogo, foi isso? Não, você... eu só queria mais. Meritíssimo. De acordo com o artigo 35 do Código de Direito do Consumidor, caso o vendedor não comprou a oferta, o consumidor pode aceitar outro produto ou serviço equivalente, o que se enquadra perfeitamente no caso da Rhea. Potássio tá certa, que tão somente aceitou comprar apenas Mario Galaxy 2 porque era a opção mais próxima da oferta, e ainda foi cobrada pelo preço dos dois jogos, o que torna total e completamente nula a acusação do descumprimento das normas. É, eu disse isso mesmo. Mas calma, você havia me dito que ela tinha escolhido comprar porque não quis a oferta. Você ainda conseguiu extorquir a mulher fazendo ela pagar um jogo pelo preço de 2? O que você queria com isso? Eu só queria mais screen time, sabe como é difícil ser um personagem secundário? Ordem Eu do sei tribunal! exatamente como é, mas isso não justifica. Senhor Ouro, o senhor confirma ter enganado a Rhea e processado-a tão somente por vantagens fúteis e simplórias? Sim, eu confirmo. Bom, acho que isso já é bastante. Chamo a Rhea para o banco. Bom, me parece que o julgamento está praticamente acabado. Você, Potássio, tem sorte de ter um advogado tão perspicaz assim. E olha que eu só fui ler depois que o vídeo acabou. Afirma não ter cometido mais nenhum crime digno de julgamento. Quero me prevenir do que aconteceu no vídeo de Attorney que o advogado postou. Não, pelo menos não nesse país. Olha, nenhum outro crime, perfeito, já pode bater o martelo, senhor. Pois bem, declaro que o veredito de Potássio tá certa. É... adiado para 3 meses a partir de hoje, pois assim se faz do sistema jurídico brasileiro e tá na hora do meu. Declaro encerrada a sessão. Eu nunca mais vou entrar num tribunal. Vamos, Chumbo. O caso já acabou. O que foi? A gente ganhou? Potássio, O que foi? me lembra de nunca mais pedir pra comprar um jogo pra mim.